A mediunidade, segundo o Espiritismo, é uma faculdade que permite o intercâmbio consciente e responsável entre o mundo físico e espiritual. Ela possibilita a sublimação das provas por meio de superação da dor e das renúncias às paixões. Ao mesmo tempo, abre horizontes luminosos para a libertação total através do serviço aos companheiros, do caminho humano, gerando amor com os instrumentos da caridade redentora, dos quais ninguém pode prescindir. Olá, meus amigos, estamos iniciando nosso estudo básico de mediunidade e dessa vez nós estaremos dando continuidade ao nosso tema 20 dos médiuns escreventes ou psicógrafos, tratando nessa aula 54 de do fenômeno mediúnico, que nos levará a esse estudo, da psicografia, conforme nós começamos na aula passada, que nós tratamos desse fenômeno. Então queremos pedir que Jesus esteja presente, iluminando nossos corações, como sempre, e aos bons espíritos que nos tragam boas inspirações para que possamos fazer esse nosso estudo de hoje. Vamos lá, dando início? Eu preparei aqui um resumo do que nós já falamos, apenas para recordarmos antes de entrarmos mais detalhadamente sobre esse fenômeno mediúnico. Então nós vemos que a psicografia é uma faculdade mediúnica que é amplamente estudada no Espiritismo, porque ela é uma das mais utilizadas, vamos dizer assim. Então vamos entender como é que ela se encaixa nessa nossa visão espírita. Resumidamente, nós temos que a psicografia é a capacidade dos médiuns de escrever mensagens sob a influência dos espíritos. Já sabemos. O termo grego psique significa alma e grafia, escrita. Então, psicografia. E por meio dessa psicografia, os espíritos se comunicam com os encarnados, transmitindo informações, conselhos e até reflexões. Nós vimos também os tipos de psicografia, que é a direta e a indireta. A direta, nesse método, o médium escreve diretamente com a sua própria mão, usando lápis ou caneta e papel, que é o tipo mais comum atualmente, que é a evolução da psicografia, vamos dizer assim. E na indireta, que antigamente os espíritos usavam instrumentos, como cestas ou pranchetas para se comunicarem, mas hoje esse método é muito menos frequente. Nós temos o objetivo, que é a vida terrena. Nós sabemos que é apenas uma etapa passageira, o corpo físico é temporário, mas o espírito é eterno, o espírito é imortal. Então a psicografia ela vai permitir que desencarnados, espíritos, se comuniquem de forma mais concreta com os encarnados, que somos nós aqui no mundo material. Essas mensagens dos espíritos têm o objetivo de demonstrar que a vida continua após a morte, reforçar a responsabilidade das nossas ações aqui na Terra. Muito importante essa observação, esse objetivo. Então, como os espíritos se comunicam? A conexão é feita entre o mundo físico e o espiritual, que ocorre por meio do perispírito, que é a chave para todo intercâmbio. Nós já estudamos isso também na nossa aula de perispírito. Os espíritos comunicam-se através de pensamentos. Nós vimos isso na nossa aula também, dessa parte do hipocampo. Na psicografia, a afinidade entre o perispírito do médium e do espírito comunicante possibilita a transmissão da mensagem. É aquela sintonia, a famosa sintonia que devemos ter. Então, em resumo, a psicografia é uma ponte entre os dois planos da existência, permitindo que os espíritos expressem suas ideias e sentimentos através dos médiuns. É uma ferramenta valiosa para a compreensão da vida além da terra, da matéria. Então nós apresentamos aqui o nosso resumo só para que possamos nos situar dentro desses fenômenos mediúnicos da psicografia. E Kardec tem uma observação muito importante que ele fez no Livro dos Médiuns, que é: se os fenômenos com que estamos ocupando houvessem ficado restrito ao movimento dos objetos, teriam permanecido, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Porque, na verdade, o que nós temos dentro das ciências físicas, dentro da física, da química, da biologia, são estudos
de fenômenos, de comportamentos que podem ser traduzidos através de equações matemáticas, físicas. E elas não vão além da física, não chegam até a metafísica, não vão para o plano espiritual. Mas Kardec, ele acabou recebendo a mensagem que veio através desses fenômenos físicos, que acabou evoluindo, conforme nós vimos, para a psicografia direta com as mãos do próprio médium. Isso facilitou muito para nós conseguirmos essa evolução dentro do fenômeno mediúnico. Então Kardec ele ainda comenta no Livro dos Médiuns ter ouvido falar, naquela época, quando ele estava analisando, que tais fenômenos observados eram resultado de algo mais do que movimentos mecânicos, não eram somente fenômenos do domínio das ciências físicas, mas sim do fato de esses fenômenos terem a intervenção de uma causa inteligente. E a partir daí de tais observações científicas, Kardec seguiu seu raciocínio na direção mais lógica possível. Nós vimos, tem alguns comentários de Kardec, até nas revistas espíritas, que ele vê que não tem nervos na madeira da mesa, que fazia as pancadas, não tem cérebro. Então, alguma causa inteligente faz com que ela se movimente, com que ela dê as pancadas, com que ela dê a resposta. Então, ele colocou, se a potência existe, qual é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? Encontra-se acima da humanidade? Ele começou a caminhar o raciocínio dele das ciências físicas para a parte da espiritualidade, para esse plano espiritual. Mas aí ele vai receber a resposta. Nas manifestações inteligentes das mesas, as respostas eram apenas sim e não, representado por pancadas de um dos pés. Depois, com o passar do tempo, eles formaram um código para representar um certo número de pancadas e letras do alfabeto. Eu fico aqui pensando por que não se utilizou o código Morse. Eu não vejo nenhuma referência. Não vi ainda, pode ser que tenha passado desapercebido, tenha algum texto que eu não li, que eles utilizaram o código Morse. Porque o código Morse ele é muito simples, são cada pancada, cada som representa uma letra, por exemplo, ponto e linha, é uma pancada breve e uma pancada longa. Mas eu acho que isso pode ter sido desenvolvido bem depois. Mas eles devem ter feito algo, acredito que no código deles, algo semelhante a isso. Não digo que foi isso porque não tem o registro, ele apenas diz que foram acrescentados números de pancadas para letras do alfabeto, que facilitou muito na época do que ficar recebendo sim e não, tentando adivinhar a resposta. Mas ele diz aqui que com essa transformação do número de pancadas em letras do alfabeto, a precisão das respostas e a correlação que denotavam com as perguntas causaram espanto, porque o ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito ou gênio, e declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Assim começou a certeza de Kardec de que não eram apenas fenômenos para serem tratados com ciências físicas, porque eram fenômenos de uma natureza espiritual, uma natureza que estava acima dos conhecimentos humanos que a física não poderia explicar. Então, nós temos espíritos no plano espiritual que se comunicam através do perispírito do médium. Muitas dessas comunicações, a maioria delas, pela psicografia, é o que nós temos hoje. Então vale a pena lembrar que não houve formulação de hipóteses, porque deixou de ser das ciências físicas, para dar base a raciocínio, já que ninguém imaginava que fossem espíritos ali atuando. Então não foi uma hipótese de que era do plano espiritual, mas foi o próprio fenômeno que se revelou com a palavra espírito. E veja que interessante, a verdade veio através da informação do próprio fenômeno mediúnico, fenômeno que antes era físico, de caráter científico, e
se transformou no fenômeno mediúnico. Se revelou, né, no fenômeno mediúnico. E foram os espíritos que indicaram esse novo meio de passar para a escrita através do uso do lápis amarrado em uma cesta ou outro objeto, para parar com aquelas pancadas, para você ter que ficar codificando as pancadas. Sendo assim colocado em cima de uma folha de papel, que em movimento passou a escrever normalmente ao invés de bater ou formar pontos. Então o lápis, aqui palavras de Kardec, o lápis traça por si mesmo caracteres formando palavras, frases, dissertações de muitas páginas sobre as mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia, etc. E com tanta rapidez quanto se escreve com a mão. Isso impressionou muito Kardec na época, nos impressiona até hoje. Então esse novo meio de comunicação por escrito, ele ocorreu através da indicação de espíritos em diversos países, e não somente na França. Então nós vemos que isso não foi pontual, não foi somente ali onde Kardec estava. O Kardec, ele fez esse trabalho dele, ampliando a visão dele, né? Alargou esse leque, vamos dizer assim, né? Foi para todos os lugares, países, atravessou o oceano, foi para as Américas. E as informações que vieram eram sempre as mesmas, batiam. Aquelas que não batiam, ele não cuidava delas. E esse método então facilitou a comunicação, sendo que tanto o objeto, a cesta e o lápis eram apenas instrumentos. Foi verificado isso porque ainda havia necessidade da presença de alguém dotado de um poder especial, da qual nós já conhecemos como médium. E segundo Kardec, palavras de Kardec agora, as condições que dão esse poder resultam de causas ao mesmo tempo físicas e morais. Veja que ele colocou a questão moral, porque existe o fenômeno físico, científico, ali no meio, né, que vai criar esse movimento. Mas existe uma parte moral que a ciência não admite, né? Não iria admitir se fosse somente ciência pura, física. Então, ainda imperfeitamente conhecidos, porquanto há médiuns de todas as idades, de ambos os sexos, em todos os graus de desenvolvimento intelectual, e todavia uma faculdade que se desenvolve pelo exercício. Ele viu que a prática era importante, a prática dessa comunicação, desse entendimento do perispírito com o perispírito e a tradução da imagem na mente do médium, na escrita, né, através de exercícios. Mais tarde, o médium passou a segurar o lápis diretamente com as mãos, escrevendo com impulso involuntário. Então hoje, a esse meio geralmente empregado e com tanto mais razão quanto o número de pessoas dotadas dessa aptidão e muito mais considerável e cresce todos os dias. Nós vemos a cada dia mais pessoas psicografando, né? Aparecendo, desenvolvendo essa faculdade mediúnica. E antes nós tínhamos ali vários médiuns com a mão em cima da cesta, né? Ou do aparato. E agora nós vemos a utilização direta da mão do médium. Tá? Então, o espírito se comunica com o médium, pelo perispírito nós já vimos isso, e aí nós vemos o fenômeno da psicografia. Outro fato interessante que comprovou a sua veracidade é de que com a cesta, a escrita muitas vezes ocorria com várias mãos sobre ela, foi aquilo que a gente viu, visto que isso impediria de um só escrever o que lhe viesse no pensamento. Então era uma comprovação maior do que estava sendo escrito, não era de uma única pessoa. E quando era uma psicografia direta pela mão do médium, apareciam caligrafias diferentes, também para comprovar que eram espíritos diferentes, não era o próprio médium que estava fazendo aquilo. Para diferentes mensagens, em que muitas continham informações até de caráter científico e fora do conhecimento do médium. Isso era outro ponto interessante, porque se nós tínhamos ali, se o médium não tinha aquele conhecimento, nós vimos até no estudo passado, daqueles experimentos que tiveram em universidades, que traziam informações que eles não conheciam, que era impossível deles responderem sobre aquilo. Então, em certos casos, essas respostas se revelaram de tal cunho de sabedoria,
e de profundeza, de oportunidade, experimentando pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não podem emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Mas de outras vezes, as mensagens são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir que derivam da mesma fonte. Aí nós vemos que não é do mesmo espírito. Essa diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade de inteligências que ali se manifestam, comprovando que não é o espírito do médium. São vários espíritos que se apresentam, espíritos com às vezes uma moral muito mais elevada do que o do próprio médium, outras com a mesma moral e outras com moral muito baixa mesmo, de baixo escalão, vamos dizer assim. Chegam até a citar palavrões. Então, conforme notamos, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmos pelo nome de espíritos, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Nós sabemos que tem muitos espíritos que vieram de outros planetas e continuam chegando para a nossa evolução aqui, outros para a própria evolução, porque precisam retornar ao mundo de provas e expiações. Outros que vêm para ajudar na transformação de nossos corpos, na evolução, né, do ser humano, que é aquele elo que não se encontra na ciência. Esse é outro ponto também. A ciência tenta encontrar esse ponto da evolução do ser humano, e encontra porque está no plano espiritual. Os espíritos vêm, encarnam e modificam o nosso DNA, vamos dizer assim. Então nós sabemos que, reforçando a comunicação de perispírito a perispírito. A nossa referência de hoje, estamos terminando por aqui. Nós pegamos a parte da introdução, os itens 4 e 5, com o objetivo de reforçarmos esse fenômeno mediúnico da psicografia. No estudo passado, nós falamos bastante, mas aí eu achei interessante nós fazermos esse apanhado, essa revisão, tá, desse fenômeno mediúnico, para que possamos ficar bem marcado, né, no nosso conhecimento, no nosso estudo. Façam uma pesquisa, procurem dentro dessa referência, né, darem continuidade ao estudo durante a semana, né, procurem em obras reconhecidas pela federação, obras nós temos a Edivaldo Franco, tem a editora dele, né, a editora Leal. Nós temos outras editoras, a LAC, que é de Allan Kardec, né, editora Allan Kardec. Não deixem de fazer os estudos, não deixem de pesquisar, fazer suas anotações. Nós precisamos estudar mediunidade. A FEB tem publicado muito, né, a propaganda de que a mediunidade deve também ser estudada. Tem até as duas apostilas da FEB, do qual nós utilizamos muito aqui, que é Mediunidade, Estudo e Prática, volume 1 e 2. Tá? Existem outros livros, nós temos apresentado referências diversas. Há mais de 1 ano e 8 meses que fazemos esse nosso estudo. Então, quem quiser buscar as referências, é só assistir sempre os vídeos até o final. E bons estudos, que Deus esteja sempre presente em suas vidas, o Mestre Jesus iluminando seus corações. Até a próxima.